Boa tarde! Como que você tá? Coloca nos comentários. Quero saber, quero interagir com você, se você é nova aqui, se você já é inscrita no canal. Eu espero que você tenha gostado desse conteúdo, esteja gostando, né? Nessa semana que a gente tem falado sobre a fé. E na segunda-feira nós falamos o quê? Vimos vários exemplos de fé, daquela fé que agrada a Deus. Discorremos aí um pouquinho sobre Moisés, sobre Davi, sobre Gideão, sobre Abraão, sobre Noé, né? E ontem, na terça-feira, nós falamos sobre como vencer o medo. Mesmo aquele medo, quando você se sente diminuída, mas o Senhor ele te deu uma palavra, Ele te escolheu para algo e você tem que vencer esse medo. Então nós falamos do exemplo de Gideão, como Gideão venceu uma batalha com 300 valentes. Então foi sobrenatural, foi a mão de Deus e era para ser glorificado o nome de Deus e não o nome de Gideão. Então nós falamos um pouquinho disso. Hoje nós vamos falar sobre as atitudes que ativam a sua fé. Então ontem a gente aprendeu a como vencer o medo e hoje a gente vai aprender a ativar essa fé. E a gente vai aprender a ativar essa fé com o pai da fé, que é o que? Abraão. Então Abraão ele é denominado pai da fé porque a fé que ele teve foi uma fé sobrenatural, onde o Senhor falou com ele: sai da tua terra, da tua parentela e vai para a terra que eu te mostrarei. Então é você caminhar, você decidir caminhar em obediência por um caminho que você não viu, né? Uma terra que você não viu. Então, e existe o que? O caminho, o processo até essa terra prometida. Então, Abraão, ele é um exemplo perfeito para a gente aprender um pouquinho, para a gente intensificar e fortalecer essa fé no nosso coração, tá bom? Porque o que? A fé, ela não cresce sozinha. A fé, ela cresce por ouvir e ouvir o que? A palavra de Deus. Através de você estar aqui assistindo o Chá Fé, já é uma forma de você aumentar, ativar essa fé. Então, a nossa fé, ela não tem como crescer se você não buscar a palavra de Deus. Essa que é a verdade. Se você não buscar o seu Criador, se você não olhar para o céu e falar assim: Senhor, eu confio em Ti, diariamente, a sua fé, sim, ela pode ser morta, enfraquecida e você perder essa fé ao longo do tempo. Então, Abraão, ele é um exemplo para isso, ele é um grande exemplo, porque ele não tinha entendido tudo, ele não tinha um mapa que iria, né, levar ele para essa terra prometida, mas ele tinha somente a palavra de Deus e a direção de Deus, que Deus ele fala conforme ele quer no tempo dele. Hoje nós vamos basear novamente Hebreus 11, verso 8, onde fala o quê? Do exemplo de Abraão. Pela fé, Abraão obedeceu quando foi chamado para ir a outra terra, que ele receberia como herança. Ele foi sem saber para onde estava indo. Então, nós vamos aprender aqui 5 pontos, né, de como ativar essa nossa fé, como elevar, crescer essa fé através de Abraão. Vamos ver as atitudes que Abraão teve. Ele ouviu e respondeu imediatamente. Gente, a questão da obediência com Deus, quando Deus fala, sai ou faça, é na hora. A não ser que Deus te fale assim, vá daqui um mês. Ok, é daí um mês. A obediência é no tempo de Deus. Se você tenta obedecer a Deus nos seus 10 minutos depois, não é obediência. Tem até uma história na Bíblia que fala, né, do cara que queria sepultar os pais para depois seguir Jesus. Então, o Senhor falou que deixa que os mortos fiquem com os mortos. Então, nessa questão de obedecer a Deus, é obedecer na hora dele, no momento dele. Se o Senhor já te mandou abrir um negócio, se o Senhor já te mandou a fazer algo, por que você ainda não fez? Aí você tem o quê? Você deixa o medo te paralisar, lembra? Porque o medo ele tenta te paralisar a sua fé. Você deixa que o medo ele te paralise e aí você entra o quê? Numa desobediência. Então você entende que começa a ocorrer várias coisas na sua vida que te trava. Porque desobediência travou sua bênção. O medo travou sua fé. Então tudo trava. Então,
Ele o que? Ele ouviu e respondeu imediatamente. Abraão ele não esperou confirmação emocional. A fé dele se ativou quando ele respondeu à voz de Deus, não às circunstâncias. Era sair da terra dele para ir para a terra que eu vou te mostrar. O Senhor iria mostrar a ele. Segundo lugar, saiu do lugar que o mantinha estagnado. A fé, ela é ativada por movimento. Eu falei aqui na segunda-feira. A fé, ela é ativada quando você age, quando você dá um passo. Então, se o Senhor falou, faça isso. Ok, vai tentar vir dúvidas, vai tentar vir medo, mas o que? Não se deixe parar. Então, saia do lugar. Gideão fez o quê? Gideão saiu do lugar. Noé foi construir a arca. Abraão se moveu para a terra prometida. Moisés foi o quê? Ouvir a Deus também e libertar o povo do Egito. Então todos estavam em quê? Movimento, ele ativa a nossa fé. Então isso é uma atitude, gente, que é sobrenatural. Não tem como você falar que tem fé e vai ficar parado, estagnado. Não existe isso. Tá bom? Então Abraão saiu da terra, da cultura, do conforto e tudo que sustentava o antigo ciclo. E uma coisa aqui que eu vou falar, que eu não poderia deixar de falar. Muitas vezes a sua fé está estagnada porque você está no lugar errado, com pessoas erradas. Então, às vezes o Senhor já te deu direção para sair de certas mesas, certas companhias, certas amizades e você continua no mesmo ciclo. Um ciclo que o quê? Puxa a sua fé. Então, saia do lugar que te estagna. Saia do ambiente de pessoas tóxicas. Saia do ambiente daquilo que te paralisa. E isso é também sobre parentes. Porque quando o Senhor falou com Abraão, ele falou o quê? Saia da tua terra e da tua parentela e vai para a terra que eu te mostrarei. Ali o Senhor estava falando o quê? Muitas vezes você não cresce onde você nasceu. O ministério de Jesus foi ativado onde? Não conseguiu ser ativado dentro da terra dele. Então, você às vezes não cresce porque você está no meio da sua família, no meio dos seus amigos e você preocupa com a opinião de todo mundo e às vezes não preocupa com a opinião de Deus, daquilo que Deus tem para sua vida, daquilo que Deus quer para sua vida. Então, isso está errado. Terceiro ponto. Abraão, ele aceitou caminhar sem saber o destino. Fé é aceitar a direção de Deus sem você visualizar a próxima esquina, o próximo quarteirão, o caminho. É você literalmente acreditar em Deus, confiar em Deus, que Deus vai te direcionar. Então, se Deus falar assim, vire para a direita, vire para a esquerda, dê certo, ligue o pisca-alerta, cuidado. E aí? Então, a ausência de detalhes não é falta de Deus, é espaço para confiança. Então, quarto ponto. Construiu altares em vez de certezas. Onde Abraão passava, ele fazia um altar, não uma pergunta, né? Adoração ativa a fé, mais do que respostas prontas. Então, você já parou hoje para talvez só adorar a Deus? Do que parar também de perguntar? Muitas coisas a gente tem que perguntar, mas outras coisas a gente tem que adorar. Adorar o Senhor, parar mesmo o seu tempo e adorar, louvar, cantar. Tem vezes que eu ligo meu Spotify aqui em casa e eu coloco no modo aleatório. E eu falo assim, Senhor, eu quero que o Senhor escolha o que o Senhor quer adorar comigo agora. E eu chamo o Espírito Santo para adorar comigo. Assim, acho que eu não pareço louca não, mas também se achar também eu não importo. Mas é a minha forma de adorar. Amo colocar um fone, sabe, cantar a Deus. Então assim, você tem construído altares de adoração a Deus onde você está? Porque você está no caminho da vida. Seja na sua casa, seja em algum lugar, com pessoas. Você tem falado de Jesus para as pessoas ao seu redor? Você influencia ou é influenciada? Porque é um ou outro. As mesas que você senta determina se você é influenciada ou se você influencia. Então, adore a Deus em
todas as circunstâncias. Adore a Deus, louve Ele, sabe? E adorar a Deus tem a forma de cantar, tem a forma de falar com alguém sobre Jesus, de presentear alguém com a Bíblia. Já praticou isso? Isso é praticar o amor de Deus e se adorar a Deus. Falar, Senhor, eu te amo da forma que eu quero levar a minha adoração, a minha gratidão a Ti. É a forma que eu quero falar de Jesus com as pessoas. Porque tem que amar para fazer isso. Então, quinto ponto. Manteve os olhos na promessa, não no processo. Ô, gente, aqui é tão difícil, porque eu vejo tanta gente falando na internet, falando em todos os lugares. As pessoas querem viver a promessa e não quer percorrer. Abraão, ele sabia que ele ia ter um caminhar, mas ele decidiu focar naquilo que o Senhor entregou. Então, muitas vezes, você não quer passar por um processo, sabe? E você tem que entender que para você aguentar o processo, você tem que ter o foco o quê? Na promessa. Muitas pessoas não focam nem na promessa, não focam nem na palavra. Abraão, se ele não olhasse para aquilo que Deus entregou para ele, a terra que ele prometeu, o filho que ele prometeu, ele teria se perdido no caminho. E outra é você caminhar olhando fixamente, mas você entender também que o tempo de Deus é o tempo de Deus. Então, o processo, ele pode te confundir, porque ele acha que você está indo talvez para o caminho errado. O processo, ele é dor, sabe? O processo, ele é desafio. O processo, ele não é macio, ele não é gostoso muitas vezes. A maioria das vezes, né? Então, você tem que estar presente, aprender a suportar aquilo que você está passando nesse tempo de espera. O Senhor, Ele quer te entregar a terra prometida. Mas não é que você olhe só para a terra prometida e você ignore também esses processos. Porque senão você cansa e você perde a visão. E perder a visão não é uma opção. Você só é ativado na fé igual Abraão fez. É olhar lá para aquele ponto ali, mas saber que tem um processo e um caminhar até lá. Tá? Então o que? A fé ela não cresce com expectativa, ela cresce com atitude. Ela cresce em você adorar a Deus, você fixar os seus olhos na promessa. Ela ativa quando você sai do lugar estagnado, quando você ouve a Deus e responde, obedece. Ela ativa quando, sabe, você para de aceitar caminhar em outros caminhos e decide caminhar com Deus. Tudo é o que? Ativar a sua fé. É uma ativação. Então, Abraão, ele não era grande quando começou, tá? Mas ele se tornou grande porque ele repetiu essa atitude até que a fé dele se tornasse maturidade. Ele foi o quê? Repetindo, ele foi obedecendo. Ele foi olhando para a visão. Então, isso vai o quê? Fortalecendo você, isso vai trazer uma maturidade espiritual, uma maturidade na sua fé. Então, é não desistir. Não desistir. Pratique essas atitudes para que a sua fé ela seja realmente ativada, aumentada, tá bom? Então hoje, escolha hoje uma atitude de Abraão para praticar, né? Seja responder, sair, caminhar, adorar ou manter a visão. Escolha uma para você começar a praticar hoje. Amanhã você escolha outra. E assim daqui a um mês você vai estar praticando todas elas e você vai ver que você não é a mesma pessoa. Tá bom? Minhas lindas, esse é o conteúdo de hoje. Espero vocês amanhã, quinta-feira, 17h57. Grande beijo!